Convido a abrir as Bíblias, capítulo 12 de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler o capítulo 12 inteiro. Porém, provavelmente ficaremos com comentário dos primeiros versículos apenas, mas vamos ver o que o tempo nos permite fazer. Capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, verso 1 em diante. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não vos amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porquanto está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Por favor, tomem o assento. Nós viemos de uma série de mensagens sobre os pontos essenciais da Reforma Protestante. No último domingo, nosso pastor Davi pregou a respeito do sacerdócio de todos os santos, trazendo a memória, trazendo a nossa compreensão daquilo que é feito a partir da cruz sobre todos os crentes. E eu achei pertinente, ou melhor dizendo, fui conduzido pelo Espírito Santo de Deus a aprofundarmos ainda mais tudo aquilo que foi de forma maravilhosa explicado aqui no domingo passado pelo Davi, ou melhor, foi exposto aqui pelo Davi. E eu, seguindo a orientação que recebi ao longo dessa semana
do Espírito Santo de Deus, Deus me trouxe a essa passagem de Romanos capítulo 12, do verso 1 em diante. E, diga-se de passagem, tem se tornado cada vez mais difícil a participação e a ocupação deste espaço para a exposição da palavra de Deus. Tendo em vista que o Senhor tem nos agraciado de maneira maravilhosa neste lugar. E de fato nós conseguimos observar nesses momentos que o sacerdócio e tudo aquilo que representa a partir da obra da cruz na vida de uma comunidade, na vida da igreja local, nós estamos presenciando no Botânico. E não é de forma nenhuma, meus irmãos, uma intenção de ficarmos aqui nos massageando, nos cumprimentando, enfim, fazendo qualquer tipo de situação que enalteça a nossa comunidade de uma maneira que isso tenha um fim em si mesmo. A bem da verdade, a partir do momento que nós observamos todos os pilares da fé cristã, nós começamos a perceber implicações práticas. E aquilo que nós estamos também há algum tempo, tendo em vista também as nossas séries de mensagens, mencionado em relação à praxis, ou à prática. Aquilo que é necessário em função do que nós descobrimos e o que nós passamos a nos nutrir e nos alimentar, retirado das Escrituras. Logo, Romanos capítulo 12, ele tem uma peculiaridade, tal como em outras cartas de Paulo. Nós, em seguida, então, observaremos essa situação. Paulo encerra o capítulo 11, sua longa e profunda exposição das doutrinas básicas do cristianismo. Este é provavelmente em todo o Novo Testamento o mais completo ensinamento teológico e doutrinário acerca deste maravilhoso mistério de Deus que é a fé cristã. Stott, ele vai no seu comentário lembrar que Romanos, e eu obviamente vou concordar plenamente com Stott, porque eu tenho de fato uma predileção muito grande pela carta de Paulo aos Romanos. Ele vai nos lembrar que Paulo ele tem esse hábito, esse costume de trabalhar de forma tão consistente, de forma tão detalhada, os pilares da fé e tudo aquilo que representa serem os rudimentos do ensinamento de Jesus. E chega um momento que ele termina essa exposição, e é o que acontece exatamente aqui. Ele termina o capítulo 11 e progride para o capítulo 12. Obviamente, quando ele escreveu a carta ainda não tinha essa separação capitular, mas ele então termina esse ponto da sua carta e ele começa o capítulo 12 e ele começa então fazendo aplicações práticas. Como eu disse, isso não é uma peculiaridade, isso não é algo isolado aqui em Romanos. Paulo já faz isso em outros lugares. Uma das características marcantes do ensino de Paulo é que ele sempre relaciona doutrina e dever. Observem, fé e conduta. Ele vai fazer isso em Efésios, na carta aos Efésios, que nós já fizemos esse estudo, ou melhor, essa série de pregações. Efésios, até o final do capítulo 13, ele faz toda uma exposição basilar daquilo que é a fé cristã, daquilo que é teologia densa, pura. A partir do capítulo 4, ele então vai fazer aplicações práticas. Ele vai fazer aplicações, ele vai demonstrar como isso vai refletir na vida do crente. Da mesma forma, ele vai fazer também em Colossenses. No capítulo 3, versículos 5 ao 11, ele vai trabalhar da mesma forma. Ele vai dar ele vai contemporaneizar. Ele vai mostrar como isso vai refletir na tua vida e na minha. Ele vai mostrar como isso perpassa por todas as situações das nossas vidas. Portanto, ele vai da exposição bíblica para a exortação. E do ensinamento teológico para o discipulado cristão diário. Olha que maravilha é a apresentação de Paulo nessa sua carta aos Romanos.
Paulo se preocupa nesses capítulos, né, do 12 ao 15, não apenas com a ética pessoal ou individual do cristão, mas principalmente com o modo ou estilo de vida da nova comunidade que Jesus estabeleceu com sua morte e ressurreição. Agora veja, Paulo ele faz o esboço do que é a comunidade e quais são os fundamentos para a construção dessa comunidade, dessa nova família em Cristo a partir da ressurreição de Jesus. E a partir disso, ele vai então ele vai dar as aplicações e demonstrar que estilo de vida essa comunidade agora deve ter. Essa comunidade nascida em Cristo Jesus deve ter. E obviamente ele vai trabalhar a questão especificamente no indivíduo. Através de exortações, incentivos e aconselhamentos, ele caracteriza os novos relacionamentos do cristão em face às bênçãos recebidas da graça que provém da cruz. Graça esta, tão bem detalhada nos capítulos do 1 ao 11. Ele passa a ensinar que existem implicações práticas que são inseparáveis da fé cristã. Ou seja, para quem pensa que não existe uma separação, uma desvinculação da vida espiritual, da vida normal, da vida aquilo que nós entendemos como vida secular, está redondamente enganado, de acordo com a teologia de Paulo, porque ele vai fazer essa aplicação a partir de agora, a partir do momento, depois de ter, do capítulo 1 ao 11 de Romanos, ter detalhado quais são os fundamentos da fé cristã, ele vai a partir do capítulo 12, então, explaná-las e demonstrá-las como isso tem implicação nas nossas vidas. Ele passa a ensinar que existem implicações práticas, que nos leva a viver um estilo de vida completamente diferente do que vivíamos. A situação agora é outra. E que nos caracterizar como membros do corpo de Cristo, parte integrante desta nova e abençoada família que é a igreja, né? E que nos caracterizar como membros, ou seja, esse novo estilo, esse novo comportamento adotado a partir dos pilares da fé, é que vão nos caracterizar como integrantes dessa nova e abençoada família que é a igreja. Amém? Amém. Até aqui? Paulo passa a descrever os novos relacionamentos básicos do cristão seguindo uma ordem de prioridade. E olha como ele estabelece essa ordem de prioridade. Ou melhor, ele estabelece uma prioridade, ele vai falar, ele vai estabelecer uma prioridade, sem, no entanto, enfatizar aspectos, sem, no entanto, colocar um aspecto não tão importante quanto o outro. Ele vai dizer o quê? Ele estabelece as prioridades, mas ele vai dizer, olha, eu só estou estabelecendo, como diria o nordestino, para modo de fazer entender. Mas, a bem da verdade, o que eu estou fazendo é dizendo que tudo aqui é importante. Amém? Vamos adiante. Mas enfatizando todos os aspectos como igualmente importantes. Ele inicia nos exortando a um relacionamento integral com Deus. Essa aqui é só a introdução, depois a gente vai ver os versículos ponto a ponto. No qual tanto o nosso corpo como a nossa mente passam por transformações renovadoras, que nos levam a experimentar as verdadeiras e grandes bênçãos da sua perfeita vontade para nós. Já no capítulo 12, verso 1 e o 2. Na sequência, do versículo 3, do verso 3 ao 8, Paulo nos ensina acerca da nossa postura pessoal no corpo de Cristo. Ele vai trabalhar o indivíduo inserido no corpo de Cristo, principalmente em relação aos dons espirituais que recebemos de Deus, que devem obviamente abençoar e enriquecer a igreja como um todo. Percebem? O indivíduo, ele tem uma função, e essa função não diz respeito unicamente a ele, diz respeito ao todo. A seguir, do verso 9 ao 16, fala do nosso relacionamento de família de Deus.
onde o amor deve ser a marca distintiva e característica da mesma graça que todos recebemos e compartilhamos. E por último, do verso 17 ao 21, vejam, do versículo 9 ao 16, ele vai falar então como esse indivíduo, agora transformado, renovado, pelo novo nascimento, regenerado obviamente, né, ele vai comportar-se em relação ao corpo, e vai dizer inclusive a sua função e atividades. E já dos versos 9 e 16, ele vai trabalhar então toda a comunidade. Ele vai mencionar o relacionamento propriamente dito. E do verso 17 ao 21, Paulo nos exorta a olharmos para pessoas que nos cercam com o coração decidido a compartilhar a graça que recebemos, o que nos levará a um relacionamento abençoador. Ou seja, ele trata o indivíduo, ou melhor, ele trata primeiro o homem com o relacionamento com Deus, num segundo momento o indivíduo em relação ao corpo, logo em seguida o relacionamento do corpo propriamente dito, e por último o relacionamento do ser humano, do crente, ele está falando para crente aqui, para nascido de novo, com o externo, com o que os rodeiam. E isso vai ficar cada vez mais claro à medida que Paulo progride a sua exposição. Onde a paz deve predominar, e onde o mal que certamente enfrentaremos será sempre vencido pelo bem que Jesus colocou em nossas vidas. Observem como Paulo constrói a sua argumentação de maneira muito básica, porém muito profunda, pois resume a experiência dos relacionamentos dos nascidos de Deus em apenas 3 instâncias, como já comentei: com Deus, pessoalmente e em relação aos irmãos, e com os demais que o cercam. É óbvio que Paulo, ao longo de suas cartas, ele vai trabalhar especificamente alguns relacionamentos. Ele vai trabalhar, por exemplo, como o patrão deve tratar o empregado, como o empregado deve se dirigir ao patrão, como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido, como o filho deve se dirigir e relacionar-se com o pai e vice-versa, como o cristão deve relacionar-se com o Estado, e por aí vai. Só que em Romanos, e isso realmente me faz engasgar, em Romanos, no capítulo 12, ele começa a trabalhar unicamente 3 instâncias. Por quê? Porque como pai, como filho, como marido, nós não estamos, ele vai colocar quase como os relacionamentos interpessoais do crente, de marido, de esposa, de pai, de filho, num plano onde, antes de tudo, nós devemos reconhecer a pessoa como nosso irmão em Cristo, para que nós reconhecemos a pessoa que nós partilhamos a vida como integrante do corpo de Cristo. É simples assim. Quando nós olhamos quando eu, marido, olho para minha esposa, e depois ele vai trabalhar de forma muito mais profunda, quando eu me relaciono com o meu filho, quando eu me coloco na atitude de educá-lo, eu estou olhando para alguém que está correndo a carreira da fé comigo. Eu estou compartilhando com a minha esposa, a pessoa que está ao meu lado, que Deus colocou ao meu lado pela sua benevolência, pela sua graça. Eu estou compartilhando uma vida com alguém que herdará também a vida eterna. Vocês conseguem compreender isso? Amém? Amém. Hoje eu vou dar uma de Nel aqui. Amém ou não amém? Misericórdia. Só isso aí, só até aí. Daqui a pouco, de repente, olha para a pessoa que está ao teu lado aí, né? Irmãos, desculpa, eu precisei disso. Durante a tarde, quando eu estava encerrando esse sermão, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Nós precisamos, antes de mais nada, olhar os relacionamentos que nós temos e os vínculos que nós temos da perspectiva do Espírito Santo de Deus.
E a perspectiva do Espírito Santo de Deus nos coloca todos em uma única família. Diante de Deus, não há marido, não há esposa, não há pai, não há filho, não há empregado, patrão, escravo. Existem irmãos, onde todos foram inseridos na família, onde Cristo é o cabeça e Ele é o Pai. Amém? Amém. Aleluia. Primeiro versículo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha o que Calvino vai falar. Segura teu coração, Gabriel, também peguei Lutero. A súplica de Paulo nos ensina que os homens jamais adorarão a Deus com sinceridade de coração, nem se despertarão para o temor e obediência a Deus com suficiente zelo, enquanto não entenderem consistentemente o quanto são devedores à misericórdia divina. Sabe o que quer dizer isso? Estou com os dedos gelados aqui, aí o PowerPoint não corre. Podemos observar ao mesmo tempo... E Calvino continua e diz o seguinte: o coração que não se deixa incendiar pela doutrina mencionada por Paulo e não arde de amor por Deus, cuja bondade para com ele é infinitamente profusa, ou seja, intensa, deve ser de aço e não de carne. Calvino, ele olha para uma situação onde as pessoas não se comovem com as realidades da Escritura, com as verdades basilares da fé cristã. E ele diz: olha, a pessoa que não se comove com isso, essa pessoa tem um coração de aço, porque não é possível não se comover com isso, ao passo que a profundidade disso deve ter alguma coisa de implicação na tua vida, deve te fazer de alguma forma reagir a isso. Sabe aquela música acho que é Skank, que ele diz que quase uma pessoa sem alma que vê um bichano pelo chão e não sorri, sabe? Ver um bichano pelo chão e não sorri. A pessoa que não se sente terna, não sente o coração aquecer-se pelas coisas, pelas verdades imensas das Sagradas Escrituras, essa pessoa, segundo Calvino, tem um coração de aço. Mas a súplica de Paulo nos ensina que os homens jamais adorarão a Deus com sinceridade e de coração, nem se despertarão para o temor e obediência a Deus com suficiente zelo, enquanto não entenderem consistentemente o quanto são devedores à misericórdia divina. E ele diz: podemos observar ao mesmo tempo a candidez do coração do apóstolo, visto ter ele preferido tratar com os crentes em termos de admoestações e súplicas fraternais do que em termos de ordenanças estritas. Ele sabia muito bem que desta forma iria alcançar mais resultado entre aqueles que se dispuseram a ser instruídos. Calvino está dizendo isso porque Paulo, ele decide iniciar o capítulo 12, não ordenando aos irmãos, não num primeiro momento exortando como se fosse algo regra, como se fosse algo a ser seguido de forma seca. Ele começa apelando aos irmãos, e ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E agora aqui, a gente tem dentro de 2 versículos uma densidade enorme de conteúdo. Por que isso? O apelo de Paulo nos alcança assim em 2 áreas da nossa vida: o nosso corpo e a nossa mente. Áreas estas distintas, mas ao mesmo tempo inseparáveis, pois compõem o todo do qual somos constituídos: corpo e mente, ação e reflexão, movimento e razão. E olha
Paulo vai construir isso a partir de agora. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício a Deus, que é o vosso culto racional. Que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. As misericórdias de que Paulo está falando são todos os tudo aquilo que nós recebemos de Deus a partir do agir do Espírito Santo. E aí nós temos todas essas misericórdias listadas do capítulo 1 ao 11. Quer saber o perdão dos pecados. E Paulo diz que infelizmente não é possível que o homem compreenda se ele não partir dessas misericórdias, do perdão, da transformação, da adoção e por fim a própria conversão. E ele diz que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. O conhecimento de que somos agora consagrados ao Senhor é, portanto, o ponto de partida do genuíno percurso em direção à vida de boas obras. Segue-se daqui que nos é mister cessar de viver para nós mesmos, a fim de podermos devotar todas as ações da nossa vida ao culto divino. Que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. Aqui nós temos duas questões. A primeira é que pertencemos ao Senhor. A partir do momento que nós nascemos de novo, e aí por fim a gente já vai compreender quais são as doutrinas que estão sendo expressas aqui, a partir do capítulo 12 de Paulo. A primeira então é que pertencemos ao Senhor. Lembrem, Davi falou a respeito do sacerdócio real, do sacerdócio que ele é estendido a todos os santos. Amém? Esse sacerdócio, ele vai falar de sacrifício, porque o que o Paulo está dizendo nos dois primeiros capítulos, está fazendo uma alusão aos sacrifícios lá do Antigo Testamento, sacrifícios esses imperfeitos, mas que tinham também uma aplicação em termos de gratidão. A segunda é que devemos, por esta mesma razão, ser santos. E aqui Paulo vai falar a respeito da santificação, obra que também é conduzida pelo próprio Espírito Santo de Deus. Porquanto seria uma afronta à santidade do Senhor oferecer-lhe algo que não lhe haja sido antes consagrado. Desta pressuposição segue-se ao mesmo tempo que devemos meditar sobre a santidade que deve permear todas as áreas e toda a extensão de nossa vida. Eu vou ler esse último parágrafo desta preposição. Segue-se ao mesmo tempo que devemos meditar sobre a santidade que deve permear. Ela deve perpassar, atravessar todas as áreas. Permear todas as áreas e toda a extensão de nossa vida. Parece que Paulo, ele relembra que o culto cerimonial do Antigo Testamento, no qual o sacrifício oferecido a Deus deveria ser de uma vida da qual o sangue seria derramado, e este sacrifício deveria também ser sem mácula. Normalmente, sem máculas, sem imperfeições físicas, para que fosse santo e agradável a Deus, como lá em Levíticos, no capítulo 1, do 1 ao 17. Agora veja, por que Paulo alude ao sacrifício lá no Antigo Testamento? A oferta que deveria ser trazida a Deus deveria ser normalmente um cordeiro. Esse cordeiro deveria ser totalmente perfeito, não deveria ter mácula, não deveria ter imperfeições físicas, para que fosse santo e agradável a Deus. E este cordeiro, ele era imolado, ou seja, o seu sangue, e a Bíblia diz que sangue é vida, o seu sangue era aspergido, derramado, então, e ele se esvaía da vida. Veja a analogia que Paulo está fazendo aqui. Segundo Calvino, apresentemos como sacrifícios vivos. Ou seja,
essa alusão que Paulo está fazendo, é óbvio que hoje o sacrifício perfeito, ele está em Jesus. Mas como sacerdotes, hoje, um sacerdote ele tem uma atribuição. E o sacerdote ele tem que sacrificar. Mas se o sacrifício perfeito já foi entregue na pessoa de Cristo, na cruz de Cristo, o que é então que precisa este sacerdote agora, todo crente? Ele precisa então sacrificar diante de Deus. Paulo vai dizer, sacrificar a sua própria vida. E esse sacrifício é vivo, porque não precisa ninguém mais morrer. No entanto, essa alusão, essa comparação que Calvino vai fazer, é exatamente aquilo que se espera, porque não se pode, antes de mais nada, chegar com a vida diante de Deus, preservando algumas áreas. Ou você chega diante de Deus para adorá-lo da forma que Ele espera que Ele espera que ser adorado, ou você está enganando a si mesmo e afrontando a Deus. Percebam que Paulo, ele faz essa comparação do cordeiro, que precisa ser sem mácula, sem imperfeição, e nos diz que a nossa vida precisa ser sacrificada diante de Deus da mesma forma, e que nos esvaziemos de toda a nossa vida, para sermos então transformados pelo Espírito Santo de Deus para a nova vida. Tudo precisa ser colocado diante do altar, como um sacrifício vivo. Assim, o nosso culto equivalente é aquele em que nós, em pura gratidão à ação da misericórdia de Deus, em derramar a sua graça em nossas vidas, nos oferecemos como um sacrifício vivo, que agora é santo e agradável em função da obra de Jesus na cruz. Nós não podemos, de maneira nenhuma, apresentarmos animais capengos. Não se podia apresentar animais capengos, mutilados, que fossem imperfeitos, que não tivessem a sua integridade, porque era desagradável, desonroso, era uma afronta, era uma oferta inaceitável diante de Deus. A comparação que Paulo fala é exatamente essa em relação a mim e a sua vida. Eu não posso apresentar o meu sacrifício, eu não posso apresentar a mim mesmo de forma mutilada, de forma que eu separe daquilo que eu desejo separar para adorar a Deus. Se você ainda não entendeu, pense que o seu casamento, ele é parte da sua vida e ele precisa estar no altar de Deus. A educação dos teus filhos, ela precisa estar no altar de Deus. A tua vida financeira, o teu relacionamento com as pessoas, as mágoas, as mazelas, tudo aquilo que está relacionado contigo e que de uma certa forma te faz, que é você, precisa estar diante do altar do Senhor. É impossível sacrificar a Deus da maneira que nós queremos sacrificar. O mandamento era bem claro, porque a pessoa, pela sua maldade, pelo seu coração corrompido, poderia, em nome de uma ganância, de um proveito próprio, depositar no altar um animal que não fosse perfeito, um animal que fosse coxo, que não tivesse, que tivesse doente, em nome de um benefício próprio. E é exatamente o que nós fazemos hoje, quando nós selecionamos qual vida apresentaremos diante do altar em sacrifício vivo. Nós selecionamos pela maldade do nosso coração, por continuarmos com interesses pessoais, mesquinhos e egoístas, não devotando um sacrifício completo diante de Deus. E o requerimento do Espírito Santo de Deus é que não só seja tudo diante dele como um sacrifício vivo, mas que nós sacrifiquemos e nos esvaiamos, nos derramemos da nossa própria vida, como aquele animal, quando sacrificado, derramava todo o seu sangue. E agora? Que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e aceitável,
Pelo termo corpos, ele não quer dizer simplesmente nosso corpo físico. E é óbvio que fica claro isso quando ele conclui com o verso 2. Composto, pelo termo corpos, ele não quer dizer simplesmente corpo físico, composto de pele, músculo e ossos, mas aquela plenitude existencial da qual nos compomos. Ele usou este termo por meio da sinédoque para denotar toda a nossa personalidade, pois os membros do corpo são os instrumentos pelos quais executamos nossos propósitos. Ele também requer de nós integridade, não só do corpo, mas também da alma e do espírito, como lemos lá em 1 Tessalonicenses 5:23. E eu não lembro se eu coloquei esse texto aqui, não coloquei, mas eu vou puxar aqui para nós vermos. Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? De forma bem mais... Não tem como ser mais claro que Paulo, mas que para que eu continue pregando mais uns minutos. Paulo está dizendo aqui que não basta somente aquilo pelo qual nós externamos as nossas emoções, as nossas atitudes. Lembrem que Jesus, ele observa as atitudes de todos, e lá dentro do templo, ele, observando as atitudes de dois, ele demonstra aquilo que está no coração, porque só ele consegue fazer isso. E aquele que chega diante do altar e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, sou um miserável, sou um pobre pecador, que sou carente da tua graça. E ao mesmo tempo o outro que está ao lado olha para aquele que está ali e ele diz: Senhor, obrigado porque eu não sou como este. Somente Jesus pode discernir as intenções e a veracidade de um coração, mesmo externando, mesmo falando com a boca. E quando Paulo fala aqui no capítulo 12, Paulo está dizendo que, pela nossa natureza caída, pela força do pecado, pela força destruidora do pecado, é certo que nós precisamos de uma transformação. Do contrário, nossa vida será um legalismo puro, onde nós demonstraremos atitudes, atos, como diz lá no Antigo Testamento, que com sua boca me mandam beijos, mas o seu coração está apodrecido. Como o próprio Jesus diz que por fora são bonitos, são lindos, mas são como sepulcros caiados, aonde dentro só há destruição. Somente dessa forma, devotando um sacrifício completo diante de Deus. E aí quando ele fala corpo, ele está dizendo tudo que é você, tudo aquilo que te faz um ser vivente e pensante, tudo aquilo que te faz ser o que você é, a sua personalidade. E infelizmente hoje, o que a gente mais tem são doutrinas mil, ensinos seculares, tradições das mais imundas. São ideologias que vêm com uma força imensa para fazer com que você seja enganado e conclua que você precisa agradar a si mesmo porque você tem valor em relação a outros. E que você precisa manter a sua integridade, que você precisa manter aquilo que você é realmente. Então preserve-se. E aí é o bojo disso, nós temos aí destruição em massa, não com bomba, não com tiro, mas destruição do relacionamento de Deus com o homem, que vai refletir no relacionamento com as pessoas, com os marido com a esposa, do filho com o pai, tudo a troco do egoísmo, do egocentrismo, porque o homem não está apto sozinho para compreender com a sua razão, e é o que Paulo está dizendo aqui, compreender com a razão
aquilo que só Ele pode conduzir, transformando a mente e renovando a forma de pensar do homem. Pelo termo corpo, então, ele quer dizer simplesmente nosso corpo físico, mas também tudo aquilo que nos representa, tudo aquilo que nos faz sermos nós. E aí eu pergunto, por que sacrifício vivo? Que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo. Mas por que sacrifício vivo? Como já dissemos, visto que nos reconciliamos com Deus em Cristo, através de um verdadeiro sacrifício, somos todos nós, por sua graça, feitos sacerdote com o fim de podermos consagrar-nos a Ele como sacrifício vivo e tributar-lhe toda a glória por tudo que temos e somos. Não resta mais nenhum sacrifício expiatório para se oferecer. A verdade é essa: Cristo já ofereceu o sacrifício perfeito, e não se pode fazer tal coisa sem lançar grande desonra à cruz de Cristo. Mas o que nós vemos é ao contrário. As pessoas querem sim sacrificar alguma coisa, mas só não querem sacrificar a si mesmos. Preferem sacrificar um filho, preferem sacrificar a esposa. A esposa prefere sacrificar o marido, prefere sacrificar o relacionamento com o pai. Porque a natureza humana, natural, ela precisa ver o sangue também. Porque ela também, dessa forma, ela se distancia daquilo do que realmente ela é. Aí ela apresenta, ela culpa, ela diz: olha, isso está acabando, isso está desmoronando, mas não por culpa minha, é por culpa dele, é por culpa dela. Isso está desse jeito porque, infelizmente, ela não compreende, ele não compreende. Olha, isso não está dando certo, não é por minha causa, porque eu faço de tudo o possível. Mas a verdade, o coração está cheio de egoísmo e não quer de fato aprender a viver como o Espírito Santo diz que ele deve viver, que é devotando-se como um sacrifício vivo. E aí Lutero vai dizer, ele vai ter que aprender, pelo Espírito Santo de Deus, não só a viver, mas a amar, a sofrer, a rir, a pensar, a negociar. A totalidade da vida, a totalidade do ser, indivisível, não tem como separar, não tem como pegar e devotar somente aquilo que eu preciso, que infelizmente é o que a gente vê hoje também em função da teologia da prosperidade. Eu devoto somente aquilo que eu preciso, que eu tenho interesse. E aí eu frequento aquela campanha, eu frequento toda aquela pataquada, mas a verdade eu estou me escondendo da minha totalidade, daquilo que eu sou, e estou colocando, pensando que estou devotando aquilo que Deus quer, mas é o meu subterfúgio, é a minha válvula de escape, o meu mecanismo de defesa. Não está diante do altar um sacrifício vivo, está diante do altar aquilo que eu inventei ser um sacrifício. Mas Paulo assevera que não é possível adorar a Deus da forma que eu quero adorar. Só é possível adorar a Deus da forma que Ele ordena que eu o adore. As implicações. Que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. Lutero ensina, o verdadeiro culto a Deus faz de todos os cristãos sacerdotes que devem sacrificar, não dinheiro ou animais, como prescrito na lei, mas seus próprios corpos, pela mortificação dos desejos. Lutero, pois, royalties. E descreve a conduta dos cristãos no regime espiritual. Aí Lutero vai dizer como devem, a partir da perspectiva de Deus, como devem ensinar, pregar, governar, servir, dar, sofrer, amar, viver, agir em relação aos amigos, inimigos e todo mundo. Só uma forma do crente ser crente, é da forma de Deus. E a forma de Deus vai de encontro a tudo aquilo que nós somos.
por ir de encontro a tudo que nós somos, é difícil. É difícil. Porque a todo momento você vai estar lutando contra uma natureza caída. Porque a todo momento você vai estar indo de encontro àquilo que você realmente é. Mas o segredo para isso, a esperança, Jéssica, claro que é a esperança. A Bíblia nos diz qual é a esperança. Estas obras que um cristão faz, pois, como está dito, e Lutero vai dizer isso lá nas suas obras selecionadas, no volume 8, página 139. A fé, ela não descansa. É isso, né, Gabriel? A fé não descansa. Que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. Lutero assevera: as exortações que devem ser seguidas são a resposta apropriada às misericórdias. Contudo, a obediência não merece nem aumenta o favor de Deus. Entenderam o que Lutero diz? A exortação que devem ser seguidas são a resposta apropriada a essas misericórdias. Ou seja, eu sou exortado a seguir, ou melhor, eu sou exortado a dar resposta apropriada a estas misericórdias. E quais são essas misericórdias? Como eu já disse, a eleição, vocação, justificação e finalmente a salvação. Essas são as misericórdias que Paulo menciona aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. No mundo onde a gente costuma arrogar para si próprio a autojustificação, a praga do domínio que eu tenho sobre as coisas, sobre as situações, sobre as áreas da minha vida, onde eu posso de alguma maneira dizer: isso aconteceu porque eu fui muito sábio em compreender essas verdades, e por isso eu criei bem os meus filhos, e por isso o meu casamento hoje tem 25 anos, 30 anos, por isso os meus negócios estão indo bem, porque eu compreendi e o Espírito Santo tem me abençoado até aqui. Não, Paulo vai dizer: ó, esquece tudo isso, porque eu vou rogar a vocês, irmãos, pelas misericórdias. Paulo é tão sábio, e a sutileza do seu coração, ele vai dirigir a sua mensagem àqueles que estão dispostos, definitivamente dispostos a ouvir, a dar ouvidos e a seguir aquilo que está sendo ensinado de forma voluntariosa, de maneira voluntariosa. Sabe por que quando eu li isso hoje à tarde aqui, eu estava pensando o seguinte: por vezes homens de Deus ocuparam este púlpito e eu estava sentado ouvindo, como gosto muito de fazer e tenho um verdadeiro, me sinto privilegiado por isso. Mas em vários momentos, como eu imagino que esteja acontecendo agora, não por ter algum conhecimento específico ou mediúnico, mas porque a Bíblia diz isso. Provavelmente, muitos de nós aqui estejam rechaçando mentalmente aquilo que está sendo dito. De repente você esteja atribuindo inclusive alguma coisa a mim, como eu fiz daí. Falei isso pessoalmente para o Leão, por exemplo. Em alguns cultos chamei ele no final e disse a ele: cara, se tu tens alguma coisa para me dizer, por que tu não fala pessoalmente para mim? Não fica dando recado do púlpito. Irmãos, a palavra de Deus, quando ela fala de uma maneira que o teu coração vai se perturbar, e é para acontecer exatamente isso. É para acontecer dessa forma. Se você está se perturbando, não fica bravo com esse miserável aqui, não fica bravo com esse pecador, porque eu durante a tarde já tive minha parcela de lágrimas sendo confrontado por essa verdade. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela vem para nós, para que nós não venhamos a estar aqui, como falamos no início, nos massageando, nos elogiando, confraternizando entre nós. Não, é para que nós de fato transformemos isso em prática, e essa prática é de acordo com aquilo que Deus tem ordenado para as nossas vidas. Amém? A misericórdia são tais, a eleição, a vocação, as exortações que devem ser seguidas são a resposta apropriada a essas misericórdias. Contudo,
Aí Lutero diz, a obediência não merece nem aumenta o favor de Deus. Lutero vai dizer isso exatamente para que nós não venhamos a pensar o seguinte: eu estou fazendo tudo certinho, eu estou fazendo tudo bonitinho, eu estou sendo um super crente, eu estou sendo o piedoso, e por isso Deus tem que me abençoar. Deus não tem que te abençoar coisa nenhuma. Você está fazendo aquilo que você tem que fazer, e você não está fazendo porque você é forte, poderoso, bonito, lindo, maravilhoso. Você está fazendo porque o Espírito Santo está agindo na tua vida. Nada é teu, nada é meu. Nós precisamos entender isso. Até quando nós continuaremos sendo resistentes, renitentes, teimosos à voz do Espírito Santo? Paulo vai ser... Se aqui a gente já está prostrado, está paulada, do capítulo, da terceira parte do capítulo, ele nos deixa de fato sem os dedos, sem as unhas. Mas provavelmente não vai dar tempo de nós chegarmos lá. Vosso culto racional. Agora vejam o que Paulo diz. Ou melhor, Calvino diz em seu comentário que esta sentença, vosso culto racional, essa sentença foi adicionada para dar uma explicação e confirmação mais sólida. É como se ele dissesse, veja, Paulo diz, apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou melhor, vírgula, que é o vosso culto racional. O que Paulo quer dizer com isso? Calvino vai dizer que Paulo quis apresentar da seguinte maneira: apresentai-vos como sacrifício oferecido a Deus, se realmente tensionais cultuá-lo, porquanto este é o modo correto de servir a Deus. E se acontecer de vós apartardes dele, então vos revelareis como falsos adoradores. Lembra aquela música? Adorar é bem mais do que uma canção. Adorar é bem mais. Isso que é maravilhoso do Botânico, né, Max? Músicas cristocêntricas. E quando a gente é convidado para tocar lá aí não dá, né? É complicado. Músicas que não são cristocêntricas não estão falando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela precisa ser cantada, orada e pregada. Obviamente meditamos nela, enfim. Mas a música diz: adorar é bem mais do que uma canção. Porque adorar é apresentar-se como sacrifício vivo diante de Deus. Qual é a área da tua vida que precisa ser apresentada? Ou melhor, que vida você tem apresentado diante de Deus? É a tua vida na totalidade? A tua vida na integridade, ou seja, na completude dela? Ou você tem separado algumas coisas para não apresentar como sacrifício diante de Deus? Se você não tem feito isso, obviamente que isso vai ser denunciado a partir dos problemas que você terá. Eu não estou dizendo com isso, né, sendo, eu diria, o fatalista, a pessoa está vivendo isso porque não fez aquilo. Não, não é isso. Mas a Bíblia nos assevera que de alguma maneira isso vai ser demonstrado, isso vai ser trazido à tona. Por quê? Porque o coração do crente, ele vai demonstrar do que está cheio. Se você não está devotando tudo como sacrifício diante de Deus, obviamente não está sendo trabalhado por Deus. Isso, a gente já falou aqui a respeito da idolatria, e obviamente uma pessoa que age dessa forma, ela não entende Deus como o Todo-Poderoso para comandar a minha vida e eu me sujeitar a Ele. Ele está idolatrando a si próprio, ele adora a si próprio. E hoje a gente tem aí desdobramentos mil para isso. Vocês já ouviram falar, a gente tem batido bastante aqui nos últimos tempos, em cima do coach. Quer se desviar de fato? Vai fazer coach. Faça um coach de vida. Faça um coach de empresarial. Você vai ver que tudo vai ser voltado para si mesmo. Culto racional. Franklin Ferreira vai dizer o seguinte no seu comentário: este culto que oferecemos é também descrito pelo apóstolo Paulo como racional,
que é a tradução da palavra grega lógicos. Assim, é um culto do qual participa a mente, o nosso entendimento, pois este é um ato de adoração consciente e inteligente. É desta forma um culto espiritual. Estão compreendendo? Vou ler de novo. Assim, é um culto do qual participa a nossa mente, o nosso entendimento, pois este é um ato de adoração consciente e inteligente. É desta forma um culto espiritual, em oposição ao culto cerimonial da antiga aliança. Agora vejam, quando as pessoas pegavam o cordeiro e levavam diante do altar e imolavam um cordeiro perfeito, sem mácula, sem imperfeição, né, íntegro, e ali imolavam diante do altar, eles estavam fazendo apenas porque eram ordenados, e não tinha a eles outra incumbência do que não fazer somente isso, e ter fé, esperança, para que isso se cumprisse de alguma maneira mais adiante. Mas o que lhes cabia era cumprir a ordenança sem compreender muito bem, eram sombras daquilo que estaria por vir. E aí o Franklin vai dizer o seguinte, que quando Paulo fala que esse é parte do vosso culto racional, ele está fazendo uma oposição ao culto cerimonial, porque agora eu entendo o que eu estou fazendo, eu compreendo o que eu estou fazendo, e eu me submeto a isso de maneira consciente e inteligente. E nós falávamos há pouco, eu refleti também a respeito de algumas situações, de que quando uma criança nasce, tudo para ela é a mãe, tudo. O alimento vem da mãe, o calor do corpo vem da mãe, o aquecimento vem da mãe, o carinho vem da mãe, a tranquilidade vem da mãe, tudo. A criança, para a criança, a mãe é tudo, a mãe é o mundo dela. Agora vejam, se nós nascemos de novo de Cristo, e nós não estamos nos deleitando como crianças no colo de Deus, nos aquecendo no seu amor, nos alimentando da sua palavra, nos resguardando na paz e na proteção do seu colo, nós somos filhos de quem? Há uma grande diferença do culto racional e do culto cerimonial. E o culto racional, ele vai nos fazer compreender que agora nós somos a nossa própria, este culto que agora somos nós. Ou seja, quando lá no Antigo Testamento o culto era cerimonial, era uma ordenança, e eu não entendia o que estava acontecendo, mas eu fazia porque era mandado. Agora o Espírito Santo me abre os olhos e eu consigo compreender pela sua escritura, pelas misericórdias que Ele me concedeu, que nós já falamos quais, pela eleição, pelo perdão dos pecados, pela conversão. E eu agora compreendo e tenho os olhos abertos. Lembra? Ó, como cego eu andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador, mas do céu Ele desceu, meus olhos abriu, e agora eu não sou mais cego, eu vejo, eu compreendo, eu entendo, é racional, eu sei para onde eu vou, mas eu sei para onde eu vou porque Ele me abriu os olhos, Ele me aponta o caminho. Uma propaganda que eu me lembrei de ti, Davi. Uma propaganda que fala, né? O cara está no mercado lá e procurando um sabão de pai, liga para a mãe: mãe, qual é o sabão mesmo? E a mãe diz o seguinte: procura o X vermelho, meu filho. E aí ele olha e está lá o X vermelho. Né, Dani? Deus está nos apontando a cruz vermelha e fosforescente pelo sangue de Cristo. Olha para a cruz, porque os teus olhos foram abertos. Os teus olhos foram abertos pelo milagre da regeneração. Deus te regenerou para que você andasse na luz e não em trevas. Amém. Ora, tem implicações. Este culto que agora somos nós somos o culto agora. Nós somos o culto. Sou eu que estou dizendo, é Calvino que está dizendo, em cima do que Paulo escreveu. A nossa própria vida oferecida a Deus tem implicações éticas muito grandes. Ele é um culto de vida santa para com Deus e de vida atuante de serviço para com o nosso próximo. Está em João 13, 17, vejam. E aqui rapidinho. João 13, 17, ele diz: ora,
Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Essa passagem aqui de João 13, quando Jesus está encerrando o ato de lavar os pés dos discípulos. O mestre dando exemplo do seu comportamento para os discípulos. O mestre dizendo como os discípulos devem agir uns com os outros. E Paulo vai fazer um arraso a partir do versículo 3. Como nós temos que nos enxergar diante do outro. Como o marido vai enxergar agora a esposa, tendo consciência de que ali ao lado dele está um herdeiro do reino de Deus, uma herdeira do reino de Deus. Os filhos que ele está criando, está sendo tão displicente com a criação deles. Está ali um herdeiro, uma herdeira, alguém que pode ser alcançado pela graça, ou que foi alcançado pela graça. O pai, que infelizmente a vida inteira agiu de forma que causou nos seus filhos ira, e hoje lamenta-se, tem uma dificuldade de aproximar-se. Hoje vai enxergar as coisas de uma outra forma. Um filho que infelizmente não teve o privilégio de ter nascido de repente num lar cristão, não ter sido alcançado pela graça no seio da família, e hoje, bendizendo e glorificando ao santo nome do Senhor, enxerga os seus pais, mas não consegue se desvencilhar das amarras da amargura, das amarras daquilo que lhe foi feito, e não perdoa. É uma atitude que infelizmente não condiz com aqueles que são nascidos de novo, daqueles que são nascidos e regenerados por Cristo. Aquele que de repente sofreu tanto na vida, tomou tanto pau na vida, já está cansado, como diria o gaúcho, de ombro liso de tanto apanhar, e ainda não conseguiu enxergar que Deus está mostrando a ele que existe só uma forma de adorar. Ainda que você esteja sofrendo, existe só uma maneira de sofrer, é da maneira que Deus quer que você sofra. Deus é um sádico? Não vou nem entrar nessa questão. Deus não é um sádico. Deus está operando todas as coisas para o teu bem, para a tua salvação. E não te esqueça que tudo que você está fazendo, tudo que você está vivendo, está apontando para a glória de Deus, está apontando para a glória do nome do Senhor. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. No primeiro aspecto, mortificamos os atos errôneos do nosso corpo, pela ação constante e poderosa do Espírito Santo em nossa vida, como no capítulo 8 e 13. E no segundo, os atos do nosso corpo são agora instrumentos da justiça. Os atos do nosso corpo são agora instrumentos da justiça. Ou seja, as implicações práticas, elas são evidentes, elas precisam aparecer, é o fruto. E não vos conformeis com o presente século. Significa esta era em contraste com a era ou o século que será consumado na vinda de Cristo. Mesmo morando neste mundo, vejam, mesmo morando neste mundo, Paulo vai dizer, mesmo morando neste mundo, devemos viver como herdeiros do reino, o mundo vindouro. A Bíblia diz que eu sou um peregrino na terra. Nosso pouso não é aqui. Isso não quer dizer que nós não tenhamos. Como oriundo do meio pentecostal, eu ouvia bastante esse texto e muitos outros de forma totalmente distorcida. Infelizmente, as belezas da verdade, da Escritura, acabavam sendo ofuscadas. Graças a Deus por isso que hoje nós temos a possibilidade de meditarmos nessa palavra de uma maneira bem abrangente. Nós somos peregrinos aqui. Isso não quer dizer que você vai passar aqui com indiferença. Pelo contrário, nós moramos aqui, nós compartilhamos a nossa vida aqui, como um turista, sabendo que um dia nós voltaremos para casa, sabendo que um dia nós retornaremos de onde nós somos, para a nossa nação, a nação celestial, aonde o Senhor é o nosso Rei.
É dessa forma que eu tenho que me relacionar com estas coisas, com o mundo. E Paulo diz: não vos conformeis com o presente século. Lutero vai dizer: conformeis, moldado exteriormente a fim de se encaixar em um determinado modelo. Os cristãos não devem se deixar moldar pela maneira de viver desse mundo. João Alexandre, na música, ele vai dizer: procuro alguém para resolver meu dilema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. A palavra é mais ou menos essa usada por Paulo: não vos moldeis, não vos conformar, ou melhor, conformeis. Não vos conformar é tomar forma, se amoldar, arranjar um espaço. Quem aqui está procurando arranjar um espaço neste mundo? Está almejando as coisas dessa terra. Ah, irmão Géser, então quer dizer que eu não posso fazer uma faculdade, não posso... Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, ainda que você faça essas coisas, a glória precisa ser para Deus. E você precisa fazer tudo isso, lembrando que só há uma maneira de servi-lo. É da forma que Ele espera que você sirva, devotando e sacrificando tudo diante dEle. Para encerrarmos: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. A palavra aqui, sede transformados. A mesma palavra grega usada na transfiguração de Jesus, em Marcos 9, 2 e 3. A forma passiva do verso aponta para o fato de que é Deus quem faz essa obra, renovação da nossa mente. Deus restaura a nossa mente para que tenha a mesma forma de pensar que Ele as criou para ter. Transformai-vos. E a palavra aí é metamorfo, se não me falha a memória, do grego. Ela é usada poucas vezes ali, e uma delas é lá em Marcos 9, 2 e 3. Essa palavra, se vocês lembram, é a transfiguração, onde estavam alguns discípulos, Pedro e João, se não me falha a memória, junto no monte, e Jesus então levou eles para aquela experiência, e eles olham para Jesus e eles enxergam o rosto de Jesus se transfigurando, se transformando. E é exatamente isso a palavra que Paulo vai utilizar para fazer sentido o que ele vem trabalhando em cima dessa transformação. E transformação da quê? Da mente. Porque somente pela transformação da mente, ou seja, do interior, do ser, daquilo que realmente você é, do seu cerne, somente pela transformação da mente, é que vai ser possível uma praxis ou uma prática que seja de acordo com a vontade dele, porque do contrário é legalismo. Do contrário, eu estou fazendo isso como um robô. Do contrário, eu estou fazendo isso simplesmente por fazer. E eu preciso então dessa renovação da minha mente, dessa transformação da minha mente, da regeneração da minha forma de pensar. Tirar os óculos do egoísmo, tirar os óculos da minha justificação própria, tirar os óculos de tudo aquilo que turva a minha visão e me revestir de uma mente espiritual. A renovação que se nos demanda não se restringe somente à carne. A renovação daquela parte inferior da alma, ao contrário, é a renovação da mente, que é a nossa parte mais excelente, a qual os filósofos atribuem preeminência. Eles a chamam de o princípio regulador. Aquilo que transforma você no que você é, aquilo que diz o que você é, o seu caráter. E afirma que a razão é a rainha da sabedoria suprema. Ou seja, o que nós precisamos vai trabalhar isso, você precisa se autoconhecer, você precisa ter sabedoria, conhecimento, compreensão de si mesmo. Não, você não precisa de conhecimento de si mesmo. Paulo vai colocar, veja bem o que Calvino vai dizer. Paulo então arranca de seu trono. Arranca quem? A razão humana. Paulo arranca a razão humana, onde os filósofos fazem essa desculpa, viu, Henrique, não, nada contra a filosofia, mas aonde o filósofo secular, ele vai pegar e vai atribuir como algo sublime, algo maior do ser. Paulo vai arrancar essa realidade da razão humana do seu trono e vai reduzir ela a nada, ensinando-nos que nossa mente tem de ser renovada. Em outras palavras, Paulo está dizendo que tudo que você pensa, que é
tudo que você pensa como são as coisas, tudo como você acha que é, tudo que você acha que como você deve agir em relação a isso, aquilo outro, todas as suas opiniões, todas as suas especulações em relação a todos os assuntos do mundo, eles precisam ser arrancados, transformados, e que não fique nada. Não existem ideologias no mundo. Eu reafirmo, não existem ideologias no mundo. Coitado do marxismo, coitado do feminismo, coitado do comunismo, não existe ideologia, porque são coisas formuladas pela mente caída do ser humano, são coisas formuladas pela mente deturpada do ser humano. Não existe nada que persista como sacrifício verdadeiro, se não for a mente transformada pelo Espírito Santo de Deus. Transformai-vos a vossa mente. E aqui, como disse antes, ele vai colocar o verbo no passivo, transformai-vos, ou sede transformados, para realmente ficar fixo. Lutero ele vai trabalhar muito isso, para fixar mesmo. Como diria o Gabriel, ele é chato nisso, para que não fique resquício de justificação pessoal. O verbo aqui é passivo, para que eu compreenda que é Ele que vai operar essa transformação. Ainda quanto à transformação ou renovação que deve ser operada em nós, ela é fundamentalmente uma transformação do caráter e da mente humana, que se reflete imediatamente em sua conduta, e que por sua vez não mais aceita nem se conforma para si a conduta observada na sociedade humana da geração em que vivemos. Irmãos, vamos e convenhamos, não precisa ir longe. Fátima Bernardes, todos os programas, eu não pense que eu tenho uma revolta aqui com a Fátima Bernardes, mas todos os programas, todos, sem exceção. Eu ainda faço, normalmente eu faço uma defesa quando alguém, eu digo, as novelas, diz o velho adagio que a arte imita a vida, não é a vida que imita a arte imita a vida. Aquilo que a gente vê na TV lá como filme, aquilo lá é o substrato daquilo que o ser humano realmente é. Aí há quem diga, está sendo ensinado ali, enfim, eu penso um pouco diferente disso. Aquilo ali é tudo que o ser humano realmente pode produzir e produz. Agora, tudo que nós temos hoje, de alguma maneira, tem entrado sutilmente nas nossas vidas. Sutilmente nas nossas vidas. Eu vou dar um exemplo bem prático. Para quem é pai aqui talvez dialogue diretamente a vocês. Irmãos, hoje o politicamente correto diz o quê? Que abaixo a lei da palmada. Não é verdade? A Bíblia diz ao contrário. A Bíblia em Provérbios, ela dá ao pai. Obviamente que isso tem toda uma observação, tem toda uma forma de se fazer isso, a disciplina física, a correção física. O problema é que quando eu aceito o ensino humano de que eu não devo fazer isso, eu posso substituir por um castigo psicológico, eu estou indo de encontro ao que a Bíblia diz. E eu estou dizendo, por tabela, que eu não confio naquilo que Deus realmente está mandando que eu faça. Eu estou criando uma nova forma de conduzir a minha vida em relação à educação dos meus filhos. Quando você aceita um pensamento diferente, esposas, é meio complicado a gente muitas vezes falar da esposa, mas a palavra não é minha. É muito complicado às vezes a esposa assimilar ensinos, e é muito sutil, irmãos. Nós já vivemos situações onde pessoas, amigas, próximas, vieram e fizeram comentários que, se não observados à luz da Escritura, se não tiver como confronto uma mente transformada pelo Espírito Santo de Deus, pode causar a separação de um casal. Infelizmente, muitos casais estão hoje sendo colocados em uma situação muito difícil, porque infelizmente estão dando ouvidos a coisas que realmente não pensam que são problema. Porque o mundo está vendendo para o teu coração
que você tem que se autossatisfazer, afinal você tem uma autoestima, afinal você tem que ser feliz, afinal você tem que ser o grande produtor e detentor da sua própria alegria. E vai de encontro ao que a Escritura está ensinando. Para encerrarmos, irmãos, essa transformação só pode ocorrer efetivamente em nossas vidas pela atuação poderosa e regeneradora do Espírito Santo, aliada à revelação objetiva da sua vontade nas Escrituras Sagradas. Logo, conforme 2 Coríntios 3,18, Ele opera em nós a santificação. Santificação. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 2, capítulo 3, verso 18. Vejam, é a mesma comparação que Paulo vai fazer com a palavra transfiguração. Tudo aquilo que o Espírito Santo produzir no meu coração, transformando a minha mente, vai fazer com que as pessoas reconheçam, e precisa que isso aconteça, é a praxis, nas minhas atitudes, no meu proceder, no meu andar, naquilo que eu mostro para fora, como o rosto e a figura de Cristo. Precisam identificar Cristo na minha vida. Se isso não estiver acontecendo dessa forma, a nossa mente não está transformada. Nós estamos agindo e não estamos sacrificando diante do altar a nossa vida por completo. Santificação, o que é? É a transformação da imagem de Cristo. Colossenses 3,10. É a transformação na imagem de Cristo. Quando ocorre? Quando somos transformados, como diz em Romanos 12,2. E como se dá? Pela contemplação da glória. Como é a contemplação da glória? É a observação da vida, da morte, da ressurreição e da pessoa de Cristo, como diz lá em João capítulo 17, 24. Olha só, João capítulo 17, 24 nos diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Contemple a Cristo. Volte os seus olhos para a palavra de Deus. E qual é o agente que opera em nós a santificação? É o Espírito Santo de Deus. Vamos nos colocar em pé. Irmãos, nosso tempo já tem esgotado. Eu só quero orar com os irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos devotar diante do altar de Deus as nossas vidas por completo e sejamos sacrifícios vivos diante de Deus. Observa isso, compreenda que Deus tem uma outra forma para que você enxergue a plenitude da tua vida, e não é da forma que você quer, é da forma que Ele está demonstrando. Feche os teus olhos. Pai amado, mais uma vez, Senhor, nós tivemos a oportunidade aqui de sermos confrontados com a tua palavra. Pai, tem misericórdia de mim como um vaso imperfeito, Senhor, com a necessidade que tenho, Senhor, de ser totalmente moldado, transformado, renovado a todos os dias, Senhor, por essa palavra. Nós queremos, ó Pai querido, e temos esperança em Ti, para que complete a boa obra que começaste em nós, Senhor. Nós de nós não temos nada, nós de nós não somos nada, e por mais, Senhor, que façamos o mais próximo daquilo, Senhor, que Tu tem nos ordenado, observando constantemente a Tua palavra, Senhor, e sendo zelosos como nos cobra, Senhor, o apóstolo Paulo. De nada, Senhor, nós podemos nos arrogar, Senhor, e requerer algo de Ti, Senhor, fazendo qualquer tipo de chantagem ou até mesmo solicitação, Senhor, porque nós temos que ter em mente, Pai, que tudo isso é pelas misericórdias que Tu já tens, Senhor, tido para conosco. Através, Senhor, do perdão dos pecados, da eleição, Senhor, que um dia, de uma maneira sobrenatural que nós não compreendemos, Senhor, nós somos gratos a Ti, porque somos tão pecadores como qualquer outro, Senhor, mas Tu, de uma maneira soberana e maravilhosa, Senhor, Tu nos resgataste, nos levando, Senhor, à conversão e nos colocando, Senhor, no seio dessa família, para que a partir daí, Senhor, fôssemos trabalhados. Abençoa-nos, Senhor, dá a Tua graça, Pai, em nome de Jesus. E nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis a Ti. É o que nós te pedimos, Senhor, em humildade,
Em nome de Jesus. Amém. Amigo, você é no botânico. Amém. Gabriel.